Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro para vos falar aqui neste vídeo dos jogos que eu gostei de jogar no mês que passou, do mês de agosto, a solo. E foi um mês em que joguei muita coisa porque tive nas minhas férias rurais, quase um retiro familiar, com muita família alargada, em que joguei muita coisa. E joguei, obviamente, também a solo, porque nem sempre as outras pessoas queriam jogar as mesmas coisas que eu e porque eu também queria explorar alguns jogos a solo. E ainda assim, outras oportunidades também de jogar a solo. Um jogo que eu gostei muito de jogar a solo foi o Lisboa. Saiu há pouco tempo, finalmente, o vídeo de tutorial e análise do Lisboa e o facto de ter jogado a solo foi muito importante para poder fazer este vídeo. Depois de ter jogado, penso que no mês, 2 vezes em multijogador o Lisboa, eu senti ainda a necessidade de jogar a solo e de tal jogar a solo para poder preparar o vídeo de tutorial e análise. Mas gostei da experiência a solo porque permite de facto explorar o jogo. E para quem gosta do jogo, e para quem não tem a oportunidade de andar a jogar sempre o jogo, é uma boa maneira de o poder explorar também, e ele até permite nós criarmos algumas adições e criar algum tipo de incerteza para além da sequência que o próprio livro de regras nos propõe para jogar contra o Lacerda. Portanto, podemos criar até um Lacerda um pouco mais aleatório, com pouco esforço. Mas gostei muito de o jogar a solo, foi uma excelente experiência e foi essencial para criar o vídeo. E depois, reparem, se eu digo que tive que jogar a solo para referir as regras, eu quando fiz o vídeo, e depois até tem pelo menos um comentário do próprio Vital Lacerda, que refere a alguns lapsos que provavelmente não os elucidei tão bem, ou não salientei tão bem, de modo a serem de facto claros, o que é comum quando estamos a fazer, ou criar um tipo de conteúdo, um jogo desta profundidade que tem tantos detalhes, que facilmente nos escapam ou não conseguimos transmitir da melhor forma, até porque eu quando faço estas coisas normalmente faço sem guião, crio toda a narrativa mental de como é que vou abordar o jogo, que tipo de etapas e por onde é que vou começar para simplificar. E foi o caso deste, mas acabou por ser um que me deu depois também muito trabalho na própria edição para tentar dar algumas alterações àquilo que me pareceu depois uma explicação mais razoável. Depois, o outro jogo que eu gostei também bastante de jogar a solo foi o Adrian's Wall. Aqui temos um flip and write, chamemos-lhe assim, porque é virar cartas, em que temos de tentar construir então com estas são duas folhas que nós recebemos, e depois há algumas cartas de apoio também, e uma barra de progressão aqui em cima onde ficam os desafios dos invasores que nós queremos travar. E o jogo funciona muito bem a 1. Provavelmente ele será mesmo a melhor contagem que funciona para jogar este jogo. E eu gostei bastante de jogar. Está aqui um jogo para explorar ainda por muitas vezes. Eu sinto que ainda não joguei o número de vezes suficiente para estar já esgotado. E já joguei algumas vezes. Portanto, uma boa recomendação para jogar a solo. E como quase todos estes jogos de flip and write, eles conseguem aguentar grandes contagens de jogadores. E é o caso deste, pode ser jogado até 6 jogadores. Porque jogamos quase todos em simultâneo e pode ser uma boa maneira de conseguirem alargar um pouco mais o leque de quantidade de pessoas que metem no jogo. E o outro jogo que eu gostei muito de jogar a solo, vou fazer batota. O outro jogo que eu gostei de jogar a solo, eu vou mostrar porque tenho que pegar no telemóvel e vou ter que o mostrar. O jogo que eu gostei de jogar a solo foi o Through the Ages. E eu ponho aqui a solo porque, para já, é baseado num jogo de tabuleiro, um jogo que eu gosto bastante, mas que jogo quase sempre na versão digital. É baseado num jogo de tabuleiro e, acima de tudo, eu também quis salientar aqui isto e colocar aqui fazendo um pouco de batota, porque eu normalmente falo de jogos de tabuleiro e não propriamente de jogos digitais, que eu também jogo jogos digitais. Mas este caso aqui é particular. Porquê? Porque este jogo eu tenho jogado muito no meu smartphone, no telemóvel, este jogo a solo, porque jogo e gosto de jogar particularmente no modo dos desafios, no modo challenge, em que me vão dando desafios específicos, mudando algumas das regras do jogo, tornando-o mesmo muito interessante.
E eu queria referir também este jogo, porque este jogo tem uma história. Como sabem, este é o Through the Ages, A New Story of Civilization, é a segunda versão do Through the Ages, que tinha uma primeira versão, e esta segunda versão, a que nós conhecemos hoje em tabuleiro, nasce por causa da aplicação digital e do jogo no formato digital. Existe um episódio da Ludology, um podcast, que é sem dúvida o meu podcast de jogos preferido, em que referem que o jogo obteve esta segunda versão depois de tentarem adaptar a primeira para o modo aplicação, o modo digital, e perceberam que conseguiam criar uma nova versão que provavelmente iria ter sucesso. E obviamente teve, e está no top 10, salvo erro, há de estar lá para cima, mais coisa, menos coisa. Portanto, passa a ser um modo de salientar aqui que, por vezes, esta coisa de dicotomia e de oposição entre o digital e o analógico não é bom, e se houvesse esta oposição não poderíamos ter as maravilhas como temos o novo Through the Ages na versão que conhecemos hoje em dia, muito por causa da parte digital. E o jogo digital app é fantástica, é praticamente o único jogo, ou o jogo que eu jogo mais com a esmagadora distância dos outros no modo smartphone, e que se calhar até é uma das melhores maneiras de jogar o Through the Ages, porque é tão rápido, tão fluido, e dá para explorar tanto o sistema de jogo, que é maravilhoso. E pronto, foram estes os jogos que eu gostei de jogar em modo solitário, com esta pequena batota do Through the Ages, mas é referência a um jogo de tabuleiro também. Eu sinto que estou a jogar um jogo de tabuleiro quando estou a jogar, e foram estes os jogos que eu gostei de jogar a solo. De referir que quando eu fizer o vídeo dos jogos que eu gostei de jogar nas minhas férias rurais, vão aparecer também bastantes jogos a solo que eu adorei jogar, e foi onde tive a oportunidade e o tempo para explorar coisas que eu normalmente não consigo explorar ao longo do ano. E pronto, foram estes os jogos que eu gostei de jogar a solo, espero que tenham gostado, e continuamos aqui para o debate e a discussão de jogos, quer a solo, quer em multijogador, quer noutro formato qualquer. Então vá, adeus!